Olá, queridos, a paz do Senhor, nós estamos de volta com mais um vídeo. Eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para que você possa ser notificado com os nossos vídeos que irão edificar a sua vida. Nós estamos de volta com mais um assunto e o assunto de hoje é: quem são as duas testemunhas do Apocalipse? É um assunto muito interessante que nós estamos trazendo, alguns assuntos referente ao livro de Apocalipse, e nós observamos que esse é um assunto que traz uma curiosidade muito grande para muitos estudantes da Bíblia Sagrada. Alguns dizem, ou alguns estudiosos da Bíblia dizem, que eles representam o Antigo e o Novo Testamento, a lei e a graça. Já outros afirmam que eles são Josué e Zorobabel, João e Paulo. Outros afirmam que serão dois pregadores, sendo um judeu e outro gentio. Para alguns grupos de teólogos renomados, as duas testemunhas poderão ser Enoque e Elias, pelo fato deles não terem morrido, e tomam como base a carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 27, onde diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas a resposta mais aceita entre os teólogos, entre os exegetas bíblicos, é que as duas testemunhas provavelmente serão Moisés e Elias. E eles têm algumas razões para afirmarem isso, e nós vamos observar que as duas testemunhas elas estarão associadas os mesmos elementos da natureza, ou elementos naturais, a água, o fogo, as pragas que foram enviadas no Egito. E observe que isso está relacionado com Moisés e também com Elias. Assim como Moisés testemunhou sobre Deus diante do faraó e Elias diante de Acabe, as duas testemunhas profetizarão e testemunharão sobre o poder divino ante o último império satânico comandado pelo anticristo. Segunda razão, porque eles dizem que é Moisés e Elias, tanto Moisés como Elias enfrentaram uma posição ferrenha da parte dos inimigos do Senhor. As duas testemunhas também enfrentarão. Moisés e Elias apareceram como duas testemunhas a Cristo no Monte da Transfiguração. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Moisés e Elias foram levados pelo Senhor em plena atividade ministerial. As duas testemunhas serão arrebatadas pelo Senhor diante do inimigo delas. Eu prefiro não dizer quem são as duas testemunhas. Eu prefiro não afirmar quem são essas duas testemunhas. Então nós observamos aqui que no período da grande tribulação haverá duas duplas, uma do mal, a serviço de Satanás, e a outra do bem, enviada por Deus. A primeira dupla é bestial, formada pelo anticristo e pelo falso profeta. Blasfemará, guerreará contra os santos. Ela também fará grandes sinais para enganar os que habitam na terra. A segunda dupla será celestial. Será composta de duas testemunhas do Senhor Jesus, as quais profetizarão com grande poder e também farão
sinais. Essas duas testemunhas serão dois profetas do Altíssimo, ou dois profetas de Deus, que a semelhança de Moisés e Elias, semelhante também a Micaías e Jeremias, semelhante também a João Batista e Estevão, entregarão mensagens de juízos, com toda a ousadia, a ponto de deixar os adoradores da besta atormentados. Essas duas testemunhas exercerão o seu ministério na primeira metade da grande tribulação. Observe que o texto diz: e os gentios pisarão ou pisotearão a cidade santa por 42 meses, e darei poder às minhas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Os versículos 2 e 3 do capítulo 11 de Apocalipse diz isso. Os detalhes da missão e as características dessas duas testemunhas estão mencionadas no capítulo 11, verso de 1 a 13. Quando nós analisamos o texto, nós vamos analisar agora o texto e vamos perceber que nós encontramos nesse capítulo 11 as características dessas duas testemunhas, ou desses dois profetas de Deus. Primeiro, nós vamos observar que eles serão usados com poder e autoridade. Essas duas testemunhas, elas terão um especial poder e grande autoridade vinda da parte de Deus para cumprir a sua missão. E isso será necessário em razão de quê? Em razão do da terrível oposição que enfrentarão por parte dos adoradores da besta. Eles vão enfrentar uma grande oposição. Então é necessário que eles estejam revestidos de poder e autoridade. Segunda coisa que nós vemos aqui é que eles têm as vestes simples. Eles se vestirão de quê? De pano de saco. Isso está no versículo 3. Trajar-se-ão de pano de saco, especificamente denota pesar, coração quebrantado. As duas testemunhas serão, por assim dizer, antítipos dos profetas do passado. Observe, João Batista, que não andava ricamente vestido, antes usava uma veste de pelo de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos. O versículo 3 e versículo 4 do capítulo 11 de Apocalipse deixa claro aí as vestes simples desses dois profetas de Deus. A terceira coisa que nós observamos aqui é a identidade não revelada. São identificadas apenas como as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante de Deus, diante do Senhor da terra. O fato aí de a Bíblia não mencionar a identidade das duas testemunhas tem motivado muitos pregadores e até muitos teólogos a explorarem o campo das especulações inúteis. E alguns afirmam que elas já estão no céu. Desta dedução decorre aí, e nós observamos a especulação de que São Enoque e Elias. E eu já citei aqui, pelo fato de não terem passado pela morte. E nós precisamos tomar cuidado em afirmar, é melhor a gente não ir além onde a Bíblia se cala. Eu sempre digo que onde a Bíblia se cala, nós devemos também nos calar. É interessante a gente observar Deuteronômio capítulo 29, verso 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, e as descobertas são para nós e para os nossos filhos. Então, se o texto não revela quem são as duas testemunhas, então a gente precisa também nos calar onde a Bíblia se cala. A quarta coisa que nós observamos aqui é que essas duas testemunhas elas terão uma proteção divina. Enquanto elas não cumprirem a sua missão,
Observe que ninguém poderá vencê-las. Olha o versículo 5 do capítulo 11. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Isso aqui deixa claro de que Deus protege os seus mensageiros. A quinta observação aqui sobre as duas testemunhas, no capítulo 11 de Apocalipse, é os sinais e os prodígios. Elas farão também sinais e prodígios. Tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Observe o versículo 6 do capítulo 11 de Apocalipse. E observe que isso aqui é permitido por Deus para que os seres humanos ouçam a sua palavra e não tenham nenhuma desculpa diante do trono branco. A sexta observação aqui é a consumação da obra. Observe que assim como Jesus foi preso e morreu somente depois de ter consumado a obra que o Pai lhe outorgou, as duas testemunhas só serão mortas pelo anticristo após concluírem a sua missão. Apocalipse 11, 7. Os profetas verdadeiramente enviados por Deus não morrem antes de cumprirem a tarefa que receberam. Primeiro eles cumprem a tarefa, depois eles morrem. Observe também, outra observação interessante aqui, é a morte e ressurreição. Os corpos das testemunhas permanecerão expostos em praça pública em Jerusalém, que é chamada de forma espiritualmente falando de Sodoma e Egito, em razão de sua imoralidade e do seu mundanismo. Durante 3 dias e meio, os adoradores da besta se regozijarão com isso, mandando presente uns aos outros. Olha para o versículo 8 ao 10 do capítulo 11 de Apocalipse. Mas elas, as testemunhas, os profetas, ressuscitarão depois de 3 dias e meio. Capítulo 11, verso 11. As testemunhas, elas serão, por assim dizer, antítipo de Cristo, que ressuscitou depois de 3 dias também em Jerusalém. Depois que elas morrem, depois de 3 dias, elas recebem uma convocação. Aqui nós vemos também uma convocação. Ao ressuscitarem, elas ouvirão uma grande voz do céu, subir cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Versículo 12 do capítulo 11 de Apocalipse. Esse fato aqui, ou esse acontecimento aqui, apresenta uma semelhança com a ascensão de Cristo, que, observado por seus discípulos, subiu aos céus. Você vai encontrar isso lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 9 ao 11. As testemunhas, entretanto, subirão diante dos olhares de seus inimigos. E por último aqui, a última observação que nós fazemos aqui é um terremoto. Após a ascensão das duas testemunhas, ou após as duas testemunhas subirem para o céu, haverá um terremoto. E 7.000 homens morrerão. Os que restarem ficarão muito aterrorizados e darão glória ao Deus do céu. Isso está em Apocalipse capítulo 11, verso 13.